Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu estou fazendo aqui esse vídeo para conversar um pouquinho com vocês, tá? A respeito, porque tem muita gente vindo me procurar com problemas, tá? Seríssimos em relação a não conseguir alguns objetivos, problemas muito de vícios, tá? Dependências, tanto no álcool quanto de drogas, problemas com depressão. Então, eu queria conversar um pouquinho com vocês, porque eu tenho indicado, tá, muito um vídeo que eu fiz para cortar os vícios, e esse vídeo ele está tendo uma repercussão muito boa. As pessoas me mandam mensagem todos os dias, tá, pelo meu WhatsApp, falando, uns conseguindo, outros começando a fazer, tirando, né, algumas dúvidas. Então, o que eu queria conversar com vocês é o seguinte: a importância da gente estar cuidando da energia dos nossos antepassados, tá? O porquê que eu estou falando isso? Porque em outras gerações, tá? Que nem vamos dar um exemplo dos vícios. Então, às vezes, tem o pai que tem muito vício, bebe demais, a vida inteira bebeu, né? E não consegue largar, e traz brigas, desavenças, problemas dentro da família. Muitas vezes, tá, essas pessoas, elas herdam, tá, de gerações passadas essas influências. Quando nós cortamos os nossos laços com os nossos antepassados, os laços negativos, porque é óbvio que também nós herdamos muitas coisas positivas. Nós estamos aqui hoje por conta dos nossos ancestrais. Nós temos que ser gratos, só que também nós não sabemos quantas brigas, quantas rinchas, quantos problemas, guerras, promessas, acordos, né, negativos ou traições que tiveram no passado, e isso não foi resolvido. Então, vem passando de geração para geração. É que nem às vezes eu vou dar um exemplo. Tem uma pessoa da família que você não sabe o porquê, mas você tem uma bronca absurda, uma raiva. Talvez os pais dessa pessoa, em outras gerações, pais, avós, tataravós, ou até mesmo antes, tá? Tiveram suas rinchas, suas desavenças, e esse sentimento, essa energia que foi feita, né, que foi criada lá atrás, elas vêm pulando de geração para geração. O exemplo mais concreto que eu tenho aí para vocês é a questão do vício, tá? Se você for buscar, a pessoa, às vezes o pai não bebia, mas o avô tinha problemas sérios com vício, o avô também não bebia, o tataravô. Então, se você for buscando atrás, né, nas gerações passadas, você vai ver que carrega uma energia negativa em cima, seja ele do vício, seja ele de raiva, seja de doenças. Muitos casos de pessoas com depressão, tá? Por quê? Nós não sabemos, às vezes, em outra vida, o que nós fizemos para alguém, se nós prejudicamos alguém, e esse alguém, ainda em espírito ou energeticamente, vibra aquele sentimento ruim, aonde deixa muitas vezes a gente para baixo, baixa a nossa energia, a nossa vibração. Então, quando nós conseguimos cortar esses laços negativos dos antepassados na nossa vida atual, tudo flui muito bem. A questão profissional, a questão emocional, a questão de saúde e principalmente os vícios, tá? Os vícios podem ser relacionados a tudo. Às vezes o pai tinha problema com o vício de bebida e hoje a pessoa usa droga. Às vezes, então assim, são situações de vícios que vão passando, independente do vício que seja. Até o vício da promiscuidade. Então, às vezes, uma pessoa da sua família, da sua geração, lá atrás, foi uma pessoa de um cabaré, de uma boate,
E alguém depois da família acaba herdando essa situação energética, entendeu? E tem os mesmos sintomas, tem a mesma influência, né, energética em cima dela. Então, eu vou estar passando para vocês uma oração para cortar os laços com o passado, tá? O passado pode ser o passado agora, pai, mãe, pode ser avô, pode ser antes ainda. Então, é assim, ele vai pegar várias gerações, e inclusive essa é uma oração muito forte, aonde eu peço para que quando as pessoas forem estar trabalhando essa oração, se puderem estar fazendo ela numa igreja, acenda uma vela branca de 7 dias, faça essa oração, porque você vai estar perdoando geração e pedindo para ser perdoado, porque você também, às vezes a situação cai em cima de você, porque você em outras vidas, né, você teve problemas com uma dessas gerações, então você também vai estar trabalhando isso em cima de você. A gente não pode só estar acusando o avô, o tataravô, ou sei lá, antes do tataravô. Não. Às vezes nós fizemos alguma situação no passado, né, em outras gerações, e trouxe agora para esse resgate, esse compromisso de resolver nessa vida. Então, é uma oração para cortar laços de outras gerações, de nossas atitudes também. E num outro vídeo eu vou estar fazendo para agradecer os nossos antepassados, que também nós temos que ser gratos, né? Porque herdamos muitas coisas. Então, que nem eu venho de uma família que vem com a parte espiritual super aflorada. Isso começou agora nessa geração, tia? Tipo, não, isso já vem de lá de trás, entendeu? Então, eu, quando fiz regressão, quando fiz a constelação familiar, eu pude perceber, sentir, ver, né, principalmente também na regressão, outras situações vividas, tá? Então, é que nem eu sou uma pessoa que eu tenho muito problemas com o carro em muito movimento, com curvas. Numa das minhas regressões, eu vim saber que minha mãe quase me perdeu, porque meu pai fez uma curva lá e trombou com uma vaca, um cavalo, alguma coisa assim, e minha mãe quase teve um aborto. Eu tinha uns 6 meses, mais ou menos, né, que eu estava na barriga dela. E eu só vim saber sobre isso porque eu fiz a regressão, porque até então ela nunca me contou sobre isso. Quando eu fui questioná-la, né, comentar com ela a respeito disso, ela realmente me confirmou. Então, assim, isso é uma coisa que eu não sabia, foi através de regressão, e a gente pode ver que quando nós buscamos saber das nossas situações passadas, eu falei, isso pode ser agora, nessa nossa geração, como em outras. Nós vamos descobrir coisas que nós fizemos, que aconteceram, que causaram traumas, que causaram desavenças, que causaram atritos, dependências, depressão. A parte que eu tenho essa força para mexer com a parte de magias espirituais, rituais, de limpeza, de purificação, de harmonização, também vem de uma pessoa que também fez parte de uma geração minha que tinha essas forças. Então você vê se uma tia, somos em 6, 7 tios, uma delas que trabalhou mais a parte espiritual, os outros foi passando. Então, assim, a tia não quis, passa para o sobrinho, passa para os filhos. Então, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, elas vão passando de geração para geração, tá? Quando eu falo a respeito de magia, tá? Não é magia pesada, magia negra, magia de feitiços, coisas assim. São coisas, rituais, simpatias, coisas para mexer espiritualmente, fazendo limpeza, fazendo purificação, trazendo de novamente o equilíbrio, porque a pessoa, quando ela está trabalhando com a energia dela, é bem diferente do que você está carregando energia de gerações, tá? Então, às vezes eu falo, mas você mexe com coisa, isso já é pecado. Não, o pecado é você ver uma pessoa sofrendo, é você ver uma pessoa mal, é você ver uma pessoa com vício,
uma pessoa depressiva e você não dar ajuda, entendeu? Ajuda pode ser numa palavra, pode ser no ensinamento. Então, assim, quando eu falo de fazer magia, não é magia negra. Agora, neste caso dos antepassados, o que funciona muito é a oração com a vela branca. Por quê? Tem gente que fala, eu não gosto de acender vela. Eu gosto muito de trabalhar com vela, porque tem o elemento fogo. O fogo, ele queima todos os miasmas e ele acelera o processo de tratamento para essa situação. Então, você vai numa igreja, você acende uma vela, como as pessoas acendem para os santos, pedindo as coisas, ou rezando, ou pedindo para o anjo. Enfim, você vai acender essa vela e vai pedir luz, perdão e fazer a oração para os antepassados, entendeu? E eu acredito muito que essa força do fogo, ele ajuda a queimar as situações negativas, astrais, em cima do peso, às vezes, que a gente está carregando, tá? Então, agora eu vou passar para vocês essa oração. Ela serve tanto para doença, quanto para o emocional, depressão, vícios, para questões, às vezes, afetivas, não resolvidas. Então, às vezes, que nem eu atendo pessoas que eu até às vezes ficava sem entender o porquê aquela pessoa, né? Às vezes uma moça bonita, independente, bacana, conversa bem, por que, que ela não consegue parar num relacionamento? Então, assim, no meio da consulta, eu observo que no passado ela tem coisas presas, né? Então, pode ser uma coisa do subconsciente, um trauma, uma vivência na infância, como pode ser coisas ligadas a outras gerações e que precisam ser resolvidas. Então, às vezes, a pessoa está passando um sofrimento na parte afetiva, não, não vai, não acontece. Lá em outra vida, pode ser, ela prejudicou muito alguém, ela fez sofrer muito, né? Uma pessoa, então essa pessoa fica com essa energia em cima dela, trabalhando o mesmo sofrimento que ela causou. Então, quando eu falo a lei da ação e reação, pode ser nessa geração, pode ser em outra, enfim, uma hora ela vai cair sobre a gente, entendeu? Então, é por isso que eu falo, eu não mexo com nada que intervém no destino de ninguém. Essas coisas de ficar fazendo amarração, de ficar mudando o destino das pessoas, não, tá? Por quê? Tudo que mudando, eu digo no sentido de negativo. Se a pessoa está num período negativo e vamos mudar para um polo positivo, sim, tá? Porque eu acho que para todo mundo tem a chance de estar mudando o que está vivendo, se não está do agrado da pessoa, e melhorando. Mas mexendo com o destino de alguém, que eu quero a fulana, eu quero que o ciclano se ferre, eu quero que o fulano passe. Não, essas coisas não. Mas sempre elevando a energia para poder estar vindo as melhoras, o entendimento. Teve casos que eu peguei de pessoa com muita raiva, ódio, querendo acabar com uma outra pessoa. E nesse processo de oração, né, de cortar os laços de passado, os traumas, a pessoa foi se acalmando, foi entendendo, foi aceitando, foi relevando, foi perdoando, e hoje ela é feliz com uma outra pessoa. Então eu acho que tudo puxa um pouco do reflexo de outras vidas que nós tivemos, de outras gerações. E às vezes falar, fulana só quer me prejudicar, ela só faz coisa para mim. Mas em outra vida, o que será, né, que você também fez para essa pessoa ter essa mira voltada para você, essa perseguição? Então, nada como cortar esses laços do passado com a oração. Então, às vezes, uma amiga que é muito, tem bronca, ou te persegue, ou traz problemas no seu caminho, só que lá no passado, em outra geração, o que será que a sua família fez para a família dela? Porque, como eu falei, vai passando de geração tudo. O sentimento, as rinchas, as desavenças, as promessas. Então, às vezes, nem é você e ela a questão. Às vezes, a questão foi a família dela em outra geração com a sua família. Como não resolveu, acabou caindo agora sobre você.
Então, eu sou sempre a favor de estar fazendo esse tipo de oração, esse tipo de harmonização novamente, né, da geração que você está vivendo agora, para não cair em cima do que vem através de você. Então, que nem você vai ter seus filhos, para não cair em cima dos seus filhos, para não cair em cima depois dos netos. E isso não dá continuidade, entendeu? Porque alguém, uma hora, vai responder pela atitude dessa geração. Então, nós barrando essa energia agora, perdoando, sendo perdoado, tentando cortar e desligar esses acordos através desse processo, né, de oração, com a vela, na igreja. E eu sempre aconselho a pessoa, não faça isso em casa. Sempre vai no local onde tem espiritualidade. Ah, mas eu faço evangelho em casa, eu faço... Eu, Priscila, aconselho fazer numa igreja. Eu faço na igreja, já tive várias pessoas que fizeram esse tratamento na igreja e todos eles funcionaram, tá? Então, eu vou estar fazendo agora com vocês esse e depois, na sequência, eu vou colocar um vídeo também fazendo a gratidão dos nossos antepassados, porque nós temos as coisas ruins que herdamos, mas temos também as coisas boas, né? Como tem aquelas famílias que vêm com a saúde de ferro, que vêm com uma vida próspera, que vêm com muitas ideias, vêm com um propósito, né? Sempre elevado. São coisas que elas herdam também de gerações, né? E são positivas. Então, assim, tem o lado negativo que nós vamos trabalhar, mas também temos que agradecer o lado positivo do que a ancestralidade também trouxe nos nossos caminhos. E, afinal de contas, nós estamos aqui por conta das nossas ancestrais, tá? Então, eu vou passar agora, se vocês quiserem depois, para problemas de vício emocional, relacionamento, a parte de prosperidade, né? Porque às vezes eu tenho pessoas também que falam que a prosperidade não flui, ela faz um monte de coisa, e não flui, não flui, não flui, porque tem que resolver as pendências dos antepassados, de gerações, tá? Porque às vezes a pessoa, que nem eu falo, tem um curso bom, sei lá, se formou em médico, em um psicólogo, e o negócio não vai, não deslancha. Muitas vezes é por conta de situações, energias, de prejuízos, de percas, de problemas de vícios, de jogos, de dívidas do passado. Então, quando se trata isso, com certeza a nossa vida foi muito melhor, tá? Vamos então agora para a oração. Oração para cortar os laços do passado. Em nome de Jesus Cristo, na intercessão da Sempre Virgem Maria, aquela que esmagou a cabeça da serpente, e de São Miguel Arcanjo, príncipe dos exércitos celestes, na autoridade do meu santo batismo, eu agora renuncio, quebro, desfaço, rompo e desligo a mim e a meus familiares de toda herança má e negativa, seja ela física, espiritual ou psíquica, recebida dos meus ancestrais. Eu me desvencilho e desligo os membros da minha geração e os meus antepassados de toda prisão demoníaca, dependência, cativeiro, grilhão, amarra e cadeia em nível de doenças físicas ou mentais, emoções negativas, relacionamentos e empreendimentos mal sucedidos, amorais ou imorais, bem como de acidentes e vícios. Perdão e misericórdia, Senhor, eu rompo com malefícios, contaminações, maldições e pragas lançados sobre mim e minha linha de família, como resultado de nossos pecados, transgressões e iniquidades ou envolvimento com obras das trevas, ocultismo, esoterismo, seitas, falsos cultos, filosofias orientais, práticas
reencarnacionistas, satanismos, bruxaria, magias e rituais macabros. Eu peço perdão, renuncio e me desligo, bem como os meus familiares, dos pecados de roubo, cobiça e avareza, da murmuração, blasfêmia e sacrilégio, da ganância e do materialismo, do enriquecimento ilícito e de todas as formas de injustiça, dos pecados de adultério e fornicação, da impureza e libertinagem, dos pecados de assassinato e aborto, da falta de caridade para com o próximo e omissão, do desprezo e caçoadas para com as minorias, da perseguição grave. Igreja de Deus, às obras de Deus e aos seus servos, da inveja, ciúmes e discórdias, da traição, infidelidades, da falta de perdão e do desejo de vingança, da embriaguez e uso de drogas, da gula, sensualidade e vício do jogo, do prazer e possuir do engano, da difamação e da calúnia. Cura, Jesus, todas as feridas abertas em minha árvore genealógica, cicatrizando-as com o óleo do teu Santo Espírito. Amém.